queria lembrar aquele episódio onde a mãe de Jesus, Maria, estava prestes a perder o seu filho primogênito. Lembra? Lá na cruz. Maria estava aos pés da cruz. Seu filho estava crucificado. Seu filho morreria dentro de poucos instantes. Lá estava Maria. Lá estava uma mãe perdendo o seu filho primogênito. Sabe o que fez Jesus naquela hora? Na hora do seu maior sofrimento, na hora da sua maior dor e agonia, Jesus olhou para Maria e compadeceu-se dela. Olhou para Maria e viu a sua tristeza de mãe, que estava prestes a perder seu filho. Olhou para Maria e também antecipou aquilo que seria uma dificuldade muito grande para ela, porque até então Jesus, como primogênito, Maria tendo perdido seu marido já viúva, porque José já era falecido na oportunidade. Jesus era um arrimo de família. Ela também estava perdendo esse amparo, esse sustento, esse homem da casa. Já tinha perdido o seu marido viúvo e agora estava prestes a perder o seu primogênito. E nessa hora de dor e de agonia do próprio Cristo, ele se compadece da sua mãe e ele providencia uma solução. E ele volta-se para João e diz: João, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. E o que isso significa para muitas mães que perderam seus filhos, e o que isso significa para aquelas que sequer chegaram a ter um filho, significa que tem graça para você, que tem cuidado do céu para você. O apóstolo Paulo nunca teve um único filho na carne, mas quantos filhos espirituais ele não teve? E que vida abundante e maravilhosa, não? E assim, quantas e quantas pessoas. Meus irmãos, Deus, nesse dia das mães, tem graça, bênção para aquelas que têm os seus filhos junto a si. Tem graça e bênção para aquelas que estão separadas de seus filhos. Tem graça e bênção para aquelas que nunca irão dar à luz. E para aquelas que por um milagre virão a dar à luz. De um modo ou de outro, o Senhor cuida, o Senhor olha, o Senhor abençoa. Amém? A felicidade para todo mundo, porque o Senhor se compadece de todos. Amém? Olha, não temos por que nos sentir inferiorizados. O Senhor do alto do céu, o Senhor do alto da cruz, é capaz de se compadecer da nossa situação e providenciar uma bênção para nós. Um consolo, um conforto, um filho como João. Amém. O texto que nós vamos meditar hoje se encontra em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Olha o que Paulo escreveu para Timóteo. Eu sempre me lembro da sua fé. E a sua fé é uma fé não fingida, é uma fé verdadeira, que primeiro habitou no coração da sua avó Lóide, que depois no coração também de sua mãe Eunice, e agora se vê em você. Por certo, estou seguro disso. Uma fé não fingida. Uma fé não fingida que a gente pode aprender com a mãe. Que no caso de Timóteo recebeu da avó, que recebeu da mãe. Uma fé não fingida em casa. Porque às vezes tem gente que é crente só na igreja, né? Não é crente em casa. E é em casa que a gente começa e deve exercitar a nossa fé. Por conta disso, um menino uma vez chegou para o pastor e disse: pastor, eu queria muito me mudar para a igreja. Garotinho. E o pastor perguntou: por que mudar para a igreja?
Aqui na igreja, meu pai e minha mãe são tão legais, são tão diferentes. Olha, na igreja eles são outras pessoas. Eles são pessoas de fé na igreja, mas em casa. Bem, tinha também um outro casal que convidava o pastor para ir para visitá-los. E deram a entender assim: o pastor morando na rua tal, mas não precisam nem informar o número, porque quando o senhor chegar na rua tal, o senhor vai ver uma linda placa com os seguintes dizeres: aqui habita Jesus, nessa casa Jesus habita, Jesus habita nessa casa. Era o que diziam dizer. Não precisa nem ver o número. O senhor, quando chegar na rua, o senhor vai ver uma placa na frente de casa: Jesus habita nessa casa. E o pastor foi lá visitar. O pastor estava se aproximando da casa, prestes a apertar a campainha, quando ele ouve uma gritaria, uma confusão. Era uma voz de homem, era a voz de mulher. Ele ouviu xingamentos e de repente ele abaixou rapidamente para escapar de um sapato que voava pela janela. Aí o pastor deu uma jaré e falou: cheguei mal hora. Volta outro dia na igreja, o casal foi reclamar do pastor: pastor, o senhor ficou de nos visitar, o senhor não veio? O senhor por acaso não encontrou aquela casa onde estava escrito Jesus habita nessa casa? Aí o pastor falou: olha, eu fui, não, encontrei inclusive essa casa, mas eu acho que ela estava alugada para o diabo. Olha, irmãos, o problema da fé fingida. Mas Timóteo tinha uma fé que não era fingida, que ele aprendeu, que ele recebeu por herança de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. Tudo começou com a Lloyd, que viveu a fé diante de sua filha Eunice, que cresceu nesse ambiente de sinceridade, de verdade, e pôde um dia ter um filho chamado Timóteo e passar para ele os valores da fé em palavras, os valores da fé também em obras, também em atitudes. E Timóteo aprendeu que a fé precisa ser uma fé genuína, íntegra, não fingida, não uma pessoa de duas caras, não uma pessoa que é uma na esfera espiritual e outra na secular, sem essa dicotomia, sem essa separação. E tudo isso em casa, e tudo isso por causa da mãe, tudo isso por causa das mães. Irmãos, as mães têm um papel preponderante nesta sociedade. Vital é o papel da mãe, importantíssimo, imprescindível é o papel da mãe, a missão da mãe, uma das mais grandiosas, mais belas de todos. O problema é que não se dá valor devido ao papel de mãe. As próprias mulheres desprezam o ser mãe, elas optam por outras coisas. Você veja que muitas têm constrangimento quando estão respondendo aqueles questionários e elas precisam responder a respeito de qual é a sua profissão. Muitas têm constrangimento de responder do lar, né? Do lar. Elas se sentem diminuídas por aquelas outras mulheres que respondem alguma profissão específica: doutor, médico, advogado, empresária, diretora, qualquer outra coisa parece mais nobre. Eu não estou aqui querendo diminuir qualquer espécie de profissão, eu só estou querendo resgatar, só estou querendo mostrar o valor do papel de ser mãe. Mãe é alguma coisa muito querida, mãe é alguma coisa muito especial. Gente, vamos pensar na mãe em casa, vamos pensar na dona de casa mais tradicional. Eu sei que muitas estão impossibilitadas disso. Eu quero falar aqui apenas do ideal. Eu sei que há muita dificuldade para
para a maioria das mulheres, que não podem passar mais tempo em sua casa, junto aos seus filhos. Ah, mas uma mulher em casa, veja só, ela devia receber um salário tremendo. Ela atua como cozinheira, não é? Ela arruma a casa, muitas vezes serve como enfermeira, serve como psicóloga, o que mais? Como conselheira, que pode falar? Cozinheiro, lavadeira, administradora, empresária, economista do lado, não é mesmo? E motorista. Motorista. 24 horas a serviço da família. Contrata especialistas para cada uma destas áreas para servir a sua casa e veja quanto sairá o preço. No final, as mulheres precisam ser mais valorizadas, mais reconhecidas nessa sociedade. O ato de ser mãe, o ato de se dedicar e se devotar à educação e à formação de seus filhos é alguma coisa grandiosa. É alguma coisa que eu diria é impagável. O preço disso não tem preço. Isso. Esse seria o ideal. Que na nossa sociedade se reconhecesse, se valorizasse o papel de mulher, o papel de mãe, o papel de esposa. Tinha um garoto na igreja. Aí havia uma apresentação, uma espécie de encenação, na qual esse garoto tinha que falar, declamar uma frase de Jesus. Uma frase de Jesus. E a mãe estava toda orgulhosa, sentada no primeiro banco. E o garotinho começou a falar, mas de repente ele esqueceu a frase. E não sabia nada. E aquela coisa assim, embaraçosa. E a mãe preocupada com seu filho que estava ali numa situação delicada, ela se aproximou do menino e cochichou no seu ouvido e disse assim, ela disse a frase de Jesus que devia ser dita, ela disse assim, eu sou a luz do mundo, falou no ouvido dele. Aí menino, e aí todo fôlego soltou a voz e disse, mamãe é a luz do mundo. Tá certo, Jesus é a luz suprema do mundo, mas a sua principal lâmpada aqui na terra são as mães. As mães mais do que os pais. As mães mais do que os pais, geralmente, são aquelas que têm mais tempo com seus filhos. Esse tema é muito precioso. Esse tema é muito precioso porque estes meninos e meninas, desde o ventre, e quando passam pela fase de amamentação e vão aprendendo a falar, e depois se desenvolvendo e crescendo, estão no momento mais crucial de sua existência aqui na terra. Quanta coisa importante não é desenvolvido: o caráter, a personalidade, o bem-estar emocional. Tudo mais que virá pela frente depende desta educação, que não pode nem deve ser relegada à vovó, por melhor que a vovó seja. Não pode nem deve ser relegada à escola, nem mesmo à escola dominical. Tudo tem o seu lugar, tudo deve cooperar, mas o papel preponderante, primordial, intransferível é o papel da mãe na educação e na formação. Uma honra, um privilégio
uma missão na terra. Vocês já ouviram falar de Susan Wesley? Susan Wesley é a mãe de John Wesley, fundador do metodismo da nossa igreja. Mãe de Carlos Wesley, um dos maiores compositores evangélicos de todos os tempos. Inúmeras, milhares de canções compostas por esse homem. Esses dois homens transformaram a Inglaterra. Esses dois homens abalaram o mundo. Esses dois homens foram responsáveis pelo fim da escravidão. Esses dois homens evangelizaram os Estados Unidos. Empreenderam ações missionárias em distintas partes do mundo. Mas sabe quantos filhos teve Susan Wesley? Alguém sabe? 19 filhos. É pouco ou que mais? Esta mulher começou a ter filhos ainda jovem, porque naquela época se casavam muito cedo. Mas jovem, tendo filhos, 1, 2, 3, 19, ela nunca deixou de estudar. Essa mulher sabia falar grego. Essa mulher ensinava grego para os seus filhos. Nenhum dos seus filhos aprendeu a ler e escrever em outro lugar que não em casa. Ela foi a primeira professora dos seus filhos. Ela não perdia muito tempo assistindo televisão. Não tinha naquela época. Será que era por isso? Ela tinha muitos filhos. Quando tinha 19, ela ainda conseguia separar 1 hora pelo menos por semana só para conversar sobre a vida espiritual de cada um deles, fora as ministrações coletivas. Susan Wesley tem muito a ensinar, e ela estabeleceu determinados princípios na educação dos seus filhos que cresceram e transformaram o mundo. Sabe, tem 6 coisas que Susan Wesley ensinava para todas as mães. A primeira, ela ensinava o seguinte: é preciso frear o egoísmo dos meninos e meninas e trabalhar tudo ao lado de Deus para salvar a alma dos pequenos. Segundo, ensine-lhe a orar assim que ele começar a falar. Terceiro, não dê nada que ele venha pedir chorando. Olha que sabedoria. Não dê nada que ele venha pedir chorando. Pedir chorando não recebe nada. Pedir chorando, fez pirraça, não recebe nada. Mas sim, dê aquilo que você sabe ser bom para eles. Quando eles pedirem, com educação. Quando eles pedirem, de modo educado. Tem mais. O 4º princípio. Para prevenir a mentira, olha qual era a estratégia dela. Não castigue uma falta que for confessada espontaneamente. Jamais castigue uma falta cometida pela criança que ela espontaneamente vier a confessar. Mas não deixe de repreender o erro. Não deixe de corrigir. Mas não castigue quando espontaneamente a criança confessar. Tem mais. Incentive e recompense o bom comportamento. E por fim, sempre cumpra as promessas que você fizer às crianças. Amém? Olha, com isso ela conseguiu criar 19 e deu conta do recado. E esses meninos e meninas, filhos de Susan Wesley, foram pessoas de dignidade, de honra, vasos usados por Deus.
Irmãos, o livro de Deuteronômio, e a mensagem de hoje não é muito longa, por isso já estamos terminando, vamos terminar com isso. Deuteronômio 6 também ensina alguns princípios aos pais, às mães, na educação de seus filhos. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. O que vemos aí? Quais são os princípios que nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7? O primeiro é que a gente deve ensinar com persistência, que a gente deve ensinar de maneira sistemática, que o ensino não pode ser alguma coisa aleatória, não pode ser alguma coisa de vez em quando, precisa ser insistente, precisamos inculcar, precisamos ser persistentes, precisamos assim fazer de maneira sistemática, metódica. Segunda coisa, devemos conversar, ensinar através do diálogo, da conversa. E diz assim: conversa com a criança. Conversa quando você estiver sentado em casa. Quando você está sentado em casa, você conversa com seu filho, conversa com a sua filha, conversa com ele. Conversa com ele sobre as coisas de Deus, conversa com ele sobre a palavra de Deus, conversa com ele sobre o cristianismo, conversa com ele sobre os valores, os ensinos, os princípios, conversa com ele, conversa com ela sobre teologia, sobre sua vida, sobre o seu andar, o seu caminhar com Jesus. Converse quando estiver em casa, mas não apenas em casa, também quando estiver aonde? Caminhando, no caminho. Mas já não bastava, já conversamos em casa e ainda temos que conversar sobre esse mesmo assunto quando estivermos caminhando. Sim, quando estiver caminhando. Para onde? Então, quando estivermos caminhando no mercado, quando estivermos levando a criança para a escola, no carro, quando estivermos caminhando para a feira, quando estivermos caminhando na praia, quando estivermos caminhando na rua, quando estivermos caminhando em qualquer direção. Aproveite a oportunidade para ensinar, é tempo de ensinar. É muito precioso, é muito importante que a criança aprenda. E não vamos perder as oportunidades, não vamos perder o tempo. O mundo é mau. O mundo vai ensinar muitas coisas de maneira distorcida. Precisamos nós, em defesa de nossos filhos, ensinar a verdade. De maneira sistemática. Ensinar quando estivermos sentados em casa. Ensinar quando estivermos no caminho e também no momento de dormir, ao deitar. Não é isso que diz aí? Quando se deitar. Tem gente que só ensina quando se deitar e perde a oportunidade de ensinar quando está caminhando, perde a oportunidade de ensinar quando está sentado. Quando está sentado, sempre está assistindo televisão. Quando está sentado, sempre está conversando sobre qualquer outro assunto. Quando está sentado, é a hora, é o momento de voltar-se para a criança, sabe? Eu visitei agora meus primos, falei deles para vocês, pessoas inclusive muito bem sucedidas financeiramente, jovens ainda, estou falando de primo que tem 24 anos de idade, e que já tem 3 filhos, o outro também, a outra, é uma prima e um primo, que também tem vários filhos, tem mais ou menos uns 25 anos de idade, jovens. Sabe o que eles decidiram fazer? Eles decidiram não ter televisão em casa. Mas para que não ter televisão em casa? Não porque eles consideram isso um pecado, não, é uma questão de opção. Eles assistem televisão quando eles vão na casa dos outros, eles não são assim legalistas nesse ponto, é uma decisão de separar mais tempo para os filhos, para dedicar-se aos filhos. Não é porque lhes falta dinheiro para comprar televisão, eles têm muito dinheiro, mas não querem televisão em casa, querem cuidar de seus filhos, querem mais tempo com seus filhos ao deitar. Ao deitar é muito importante. Essa hora a gente deve estar de joelhos junto ao berço, de joelhos junto à cama, sentados junto à cama de nossos filhos,
lendo algo da Bíblia, lendo alguma história edificante, conversando, abençoando e orando e ajudando nossos filhos a orar e a confiar em Deus, desde pequenos, da mais tenra idade. Diz mais, não para por aí. Amarre as palavras de Deus. Amarre as palavras de Deus no braço, para que eles não venham esquecer. Isso faz a gente lembrar de um método usado antigamente para a gente não esquecer das coisas. A gente amarrava alguma coisa, né? Uma linha vermelha no dedo. Por que você amarrou essa linha vermelha aí no seu dedo? É para não esquecer de determinada coisa. Mas você tem uma linha amarela também, né? No outro dedo. Bem, essa linha amarela é para eu lembrar que eu tenho uma linha vermelha no meu outro dedo. Bom, tirando a piada de lado, que não é muito boa, a ideia é a seguinte: as pessoas costumavam amarrar coisas, às vezes, como um sinal que os faria lembrar. E aqui a ideia é: amarre a palavra, faça com que a palavra possa estar grudada a você, os valores, algo da palavra que possa evocar a mensagem, e você possa estar sempre diante da palavra de Deus, que a criança cresça sempre com a palavra em si grudada, com a palavra em sua testa, com a palavra em sua memória, com a palavra em seu pulso, com a palavra nos umbrais da casa, com a palavra nas paredes. Da minha casa, quando eu era criança, estava cheio de palavras de Deus espalhada por toda a minha casa, e eu não me esqueço disso. Cada dia, desde que aprendi a ler e escrever, tinha uma bênção, tinha um versículo na parede. Quantos de nós não podemos dizer: fomos abençoados, porque a palavra de Deus estava no nosso meio, a palavra de Deus era evocada, exaltada e era celebrada em nossa casa. Celebrávamos a palavra em quadros, a palavra de maneira criativa, em volta de nós, e crescíamos olhando, mirando e lembrando da palavra de Deus. Escreve nos batentes das portas, escreve até nos portões. Mas cuidado para escrever só e não viver, porque senão vai dizer: Jesus mora nessa casa aí, o sapato vai voar pela janela. Não vamos alugar nossa casa para o diabo. Vamos celebrar a palavra, ministrar a palavra e viver a palavra. Não ter apenas uma fé estranha, fraca, fingida, hipócrita, mas uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé como a de Susan Wesley, uma fé como a de Lloyd, uma fé como de Eunice, que impactaram a vida de Timóteo, que foi um bispo, um dos homens da maior confiança, um sucessor do apóstolo Paulo no seu ministério. Ainda jovem, foi ele erguido a uma posição de liderança, de autoridade na igreja. Por quê? Porque mesmo sendo jovem, ele não era jovem na sua fé, ele tinha anos de fé, anos desde o berço, bebendo, abraçando, acolhendo a fé no seu coração, fé que ele aprendeu da mãe. Eunice aprendeu de Lloyd. Timóteo conviveu com essas duas mulheres que impactaram sua vida. E Paulo sabe muito bem o papel preponderante, imprescindível destas mães na vida de Timóteo. Bendita seja a missão da mãe neste mundo. Vamos orar e abençoar as mães. Eu pedi ao pastor Marcondes que fizesse essa oração por todas as mães, por todas as futuras mães, por nossas próprias mães que nem estão aqui presentes, com louvor a Deus. Um momento também de lembrar da missão importante que elas têm como educadoras, como discipuladoras. Que o Senhor dê muita graça e muita força, em nome de Jesus.